Ó Deus bendito, através da Tua palavra. Deus, essa é a nossa oração, é a nossa gratidão, e com fé pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Pastor, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Bom a gente estar aqui para celebrar o Senhor por esses 14 anos do coro, que começou a primeira vez que a gente cantou, foi lá na casa do Bira, lá na varanda da casa do Bira, né, cantando hinos do cantor cristão, né, João? E ali naquele encontro, e ali a gente começou o que hoje é o Coro Homens de Primeira, que completa 14 anos de existência para a glória do Senhor, cantando o Evangelho da graça de Deus por todo lugar, por onde a gente vai, por aí. Isso é a razão da existência do coro e deve ser a razão da existência de cada um de nós. Proclamar o amor e a graça do nosso Deus em cada momento, né? Renovando aqui a gratidão. Agradeceu no geral por todas as esposas, mas a gente tem que agradecer especialmente pela vida da Cecília, essa guerreira que esteve ao lado do João como esposa, o tempo todo ali, em cada desafio, sempre ali ao lado, chorando, orando, sorrindo, agradecendo e clamando, né? É assim, né, que Deus faz na nossa vida, de cada esposa aqui, que é uma bênção para a vida do seu marido, membro do coro. A gente, falando dos homens, a gente lembra dos embaixadores do rei, que hoje chegaram ali do congresso, pastor Emílio está aqui, foi o preletor do congresso dos embaixadores do rei ali no sítio do Sossego, né? Eu vi já o Heitor com a medalha aí, né? Então é bom a gente agradecer por esses meninos, que o Senhor tem abençoado e entregue à nossa mão. Se você é pai de um menino de 9 a 17 anos, traga para a embaixada. Traga, porque é melhor construir meninos do que remendar homens. E é isso que a gente deve, então, dedicar a nossa vida para cuidar da nossa descendência. O tema que me deram é o tema Homens Revestidos da Presença de Deus. E se nós estamos aqui completando 14 anos, é porque a presença de Deus nos fortaleceu durante todo o tempo, né? Então eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. E ali no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos de Colossenses 3, quando o apóstolo Paulo escreve a um povo que vivia sob uma pressão muito grande, irmãos nossos em Cristo, que viviam ali uma pressão de viverem a sua fé, de professarem publicamente a sua fé. E em Colossenses, então, 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo está falando aqui de um viver santo, um viver consagrado a Deus, um viver de pessoas revestidas da presença do Senhor. E o tema é homem revestido da presença do Senhor, mas esse é um desafio para mim e para você, para todos nós que estamos aqui, para vocês que nos acompanham pela internet agora, ou até você que durante a semana vai acessar esse momento de culto. É um desafio viver dessa forma, separada, consagrada para Deus. Mas é possível vivê-la porque o poder do Espírito Santo de Deus nos prepara para isso. Ele nos molda dessa forma, ele nos fortalece para viver dessa forma. O nome do Senhor Jesus deve ser exaltado e glorificado através da maneira que eu e você vivemos, a maneira que nós testemunhamos a nossa fé. Paulo escreve para uma igreja que vivia sob pressão, era uma igreja que vivia sob a perseguição do Império Romano, uma perseguição cruel, infalível. Eles perseguiam os cristãos porque os cristãos reconheciam que o imperador não era Deus, e só havia um Deus, esse Deus Jesus Cristo, nenhum outro. E por causa da sua fé, esses homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças e melhor idade, viviam sob perseguição. Viviam num mundo, então, hostil, um mundo de intolerância, um mundo que ridicularizava a fé dessa seita, segundo eles, no início do primeiro século, quando esse livro foi escrito, uma nova seita que surgia, pregando sobre um outro Deus, um novo Deus agora. Um Deus aí que nasceu no meio dos judeus, que viram alguma coisa diferente, e então ninguém entendia essa fé. Por isso era hostil, ridicularizava e perseguia. Passaram-se quase 2000 anos, e a gente continua vivendo isso. As pessoas riem da nossa fé. Essa semana tentaram envergonhar o nosso Senhor, no momento mais sublime do Senhor Jesus com os seus discípulos, na Santa Ceia, tentando profanar a imagem do amor de Deus, mas por mais que esses homens caídos tentem profanar o amor e a santidade de Deus, eles não vão conseguir, porque Ele continua sendo todo-poderoso, santo, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e esses que tentam envergonhar o nome do Senhor sofrerão vergonha, carecerão, sim, do perdão do Senhor, e vão clamar por esse perdão em algum momento. Paulo escreve a essa igreja, que vivia sendo ridicularizada, riam da fé dos nossos irmãos do primeiro século. E aí Paulo, então, escrevendo essa carta, escrevendo sobre a pressão que a igreja vivia, ensinando no capítulo 1 sobre a supremacia do Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Paulo começa a ensinar sobre a liberdade do legalismo, e aqui nesse capítulo ele começa a dar instruções sobre um viver de gente revestida de Deus, gente separada e consagrada para o Senhor, que enfrenta os inimigos, que enfrenta, sim, a perseguição, mas que em todo momento recebe a paz que excede todo o entendimento, que experimenta a força do Senhor Jesus. Interessante que a cidade de Colossos, onde essa igreja estava crescendo, era uma cidade que vivia do passado. Colossos foi, durante muito tempo, uma cidade muito importante da sua região, rica, famosa. As pessoas migravam para Colossos para viver ali naquela grande e bonita cidade. Mas isso ficou no passado. E Colossos vivia então da sua fama do passado. Ela já tinha deixado de ser a cidade mais importante da sua época, mas continuava lembrando daquele tempo, das glórias do passado. E nesse contexto surge um povo falando da glória que virá, do Deus que vai salvar, do Deus que vai resgatar, do Deus que constrói algo novo e poderoso. E essa igreja cresce pregando a palavra do Senhor. Era uma igreja fiel, era uma igreja comprometida com o Senhor, era uma igreja que vivia ali, e as pessoas observavam que era uma igreja que vivia segundo a vontade do Senhor, porque aprenderam a viver um viver de uma maneira separada. Contudo, Paulo descreve uma série de coisas que eu e você, e cada um que quer seguir a Jesus, deve deixar para trás.
porque é assim que acontece com a vida de alguém que é revestido da presença de Deus. Deixa para trás muitas coisas para viver coisas novas. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Uma vida santa, uma vida consagrada é uma vida assim, que abre mão de algumas coisas para viver as coisas que Deus tem reservado para nós. Essa esperança, essa vida santa, essa vida descrita pelo apóstolo Paulo aqui. Uma vida comprometida com o Senhor. Porque muitas vezes as coisas que atraem os nossos olhos nos impedem de ter uma vida revestida do Senhor Jesus. Pastor Robson hoje pela manhã falou sobre isso. Estar revestido, não é ter ali algo sobre a sua vida que está lhe dando uma nova forma de viver, uma proteção, algo extra. Revestido da presença do Senhor. Nós atravessamos os anos. 14 anos de coro Homens de Primeira. É o jubileu de Marfim. Marfim é ainda algo muito valorizado hoje, cada vez mais raro, não é? Mas hoje já se produz o marfim sintético para que os elefantes não sejam ali caçados, para que os seus dentes sejam tirados para aquele marfim verdadeiro. Mas um marfim que atravessa anos. Aquele dente que fica exposto, a gente tem um dentista aqui, né? O dente do elefante fica exposto durante a vida dele toda e não tem cárie. Pelo menos aparentemente. Ninguém nunca chegou tão perto assim de um elefante com um dente tão grande para ver se tinha uma cárie ou não ali. Mas, pelo valor daquele marfim, é possível que ele não perdeu ali a sua integridade. Ao longo desses 14 anos, Deus tem nos revestido da sua presença. E uma pessoa revestida da presença de Deus tem algumas características que eu quero compartilhar com você a partir desse texto que nós lemos. A primeira delas é que uma pessoa revestida da presença de Deus, ela se identifica com Jesus. Paulo, ele começa esse texto e ele diz assim no versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vida revestida da presença do Senhor se identifica com Jesus. É isso que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida todos os dias. Vai nos transformando para que gradativamente nós sejamos mais parecidos com Cristo. E quanto mais revestidos da presença de Deus, mais parecidos com Jesus. Vamos deixando para trás aquilo que não agradece, que não agrada ao Senhor, para viver da maneira que o Senhor, então, deseja que vivamos. Assim, Paulo está lembrando, olha, vocês agora, vocês morreram para o pecado. O pecado não tem mais dominação sobre a sua vida. As tentações, elas vêm, mas elas não arrastam o seu coração. Elas atraem os seus olhos, mas não conquistam a sua mente. Não empurram o seu coração para um outro lugar diferente da vontade de Deus, porque você já morreu para o pecado. Porque na cruz, Cristo pagou pelos nossos pecados. Na cruz, Ele então venceu, Ele quebrou todas as cadeias, Ele abriu todas as portas para que eu e você pudéssemos nos aproximar dEle. Até a morte de Cristo na cruz do Calvário, havia o Santo dos Santos, o lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar. A partir do momento que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, o texto da palavra de Deus diz que o véu se rasgou, esse véu dos santos se rasgou, e a partir dali, eu e você temos o acesso direto a Deus. Ele fala direto conosco, e nós podemos falar diretamente com Ele, sem a necessidade de nenhum intermediário. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte, a fim de que morrêssemos para o pecado, mas vivêssemos para Ele. Vivêssemos completamente para o Senhor Jesus. Ele quebrou todo o poder do pecado sobre a vida do ser humano que olha para a cruz com esperança e fé. Isso Jesus faz. Uma pessoa revestida da presença de Deus, então, ela consegue vencer as tentações que tentam arrastá-la para longe do propósito de Deus. Isso é ser revestido da presença do Senhor, porque é assim que eu e você devemos viver. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7, ele diz assim, porque nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo,
para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu foi justificado do pecado. Essa é a promessa para mim e para você, morrermos para o pecado para vivermos para Deus, vivermos segundo a vontade do Senhor. Quero dizer para você que o pecado não tem autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando eu e você nos rendemos na presença do Senhor, quando eu e você dependemos somente do Senhor, quando eu e você pedimos ao Senhor, me reveste, Senhor, da tua presença. Semana passada o Valdeci estava aqui dirigindo o culto. Que vitória! Ver Valdeci aqui dirigindo um culto de manhã na igreja, no domingo, que glória ao Senhor por isso. E ver cada homem que ao longo desse mês tem dirigido os cultos e aprendendo ele e servindo ao Senhor a cada momento da vida. Quando nós buscamos sermos revestidos da presença do Senhor, Ele nos dá autoridade. Ele vai nos dando crescimento, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos direcionando em todo momento para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Paulo, ele diz, porque vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Uma nova vida. A gente pensa nas coisas desse mundo, nas coisas que se vê, nas coisas que a sociedade deseja, mas quando a gente tem uma experiência com o Senhor, a gente já não está mais preocupado com essas coisas que são perecíveis. Nós estamos preocupados com a eternidade, com ter mais gente na eternidade conosco em todo o momento. Interessante que Paulo ele usa aqui, quando ele fala sobre vocês que já ressuscitaram com Cristo, ele usa um tempo verbal de uma ação que já aconteceu, que foi completada e finalizada, porque o sacrifício de Cristo na cruz é tudo que eu e você precisamos para ter salvação. Não precisa de mais nada. Precisamos crer nesse sacrifício, crer na morte do Senhor na cruz pelos meus pecados, crer na sua ressurreição em todo momento, porque quando eu morro para o pecado e ressuscito para viver para Deus, eu começo a viver uma vida abundante. Paulo ele diz assim no versículo 4, quando Cristo, e aí ele faz aí e coloca um aposto entre vírgulas aí, que é a sua vida. Cristo é a minha vida. É a sua vida. Quando Cristo, que é a sua vida, quando Ele, então, for manifestado, vocês se manifestarão com Ele. Não é outro que é a sua vida. Às vezes nós colocamos e criamos ídolos. Um ídolo pode ser uma pessoa. Um ídolo pode ser um time de futebol. Um ídolo pode ser uma ideologia. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo indevido. O apóstolo Paulo está dizendo, a sua vida é Cristo. É Ele. A gente pode torcer, e a galera sabe que eu gosto do futebol, né? Já teve um fla-flu aqui no culto hoje, né? Flamenguista de um lado, um tricolor do outro, né? Estamos ali, hoje nós quebramos o galho de vocês, retribuímos aos tricolores a ajuda do meio da semana, né? E ganhamos ali o Atlético ali goianense. Então, eu gosto disso aí, eu gosto do futebol, mas a minha vida não é o Flamengo, e não deve ser ou o Vasco, ou o Fluminense, ou o Botafogo. A minha vida e a sua vida é Jesus Cristo, somente Ele. E quando eu e você, então, revestidos da presença de Deus, nos identificamos mais com o Senhor, então, a gente começa a viver segundo a vontade do Senhor, reconhecendo Ele é a fonte da vida, Jesus é a fonte da sabedoria, Jesus é a fonte da autoridade, Jesus é a fonte da ousadia, Jesus é a fonte da alegria, Jesus é a fonte da esperança, Jesus é a direção, porque Ele é o caminho, é Jesus, mas nenhum outro. A gente está aqui agradecendo a Deus pelo coro. A adoração é toda ao Senhor. É sempre que a gente canta e as pessoas aplaudem o coro, o irmão Walter faz um sinal que é simples, mas é profundo. Ele faz assim, ó, apontando para o céu, que todo o louvor e toda a adoração é para Deus. E com as suas cães brancas, ele nos ensina essa humildade de reconhecer que se nós cantamos aqui, é para a glória do Senhor. E somente para Ele.
Quando nós somos revestidos da presença de Deus, nós nos identificamos mais com Jesus. Nós nos identificamos com o Senhor e sabemos que Ele é a nossa vida. E porque Ele é a nossa vida, nós aprendemos a amar, a perdoar, a pedir perdão, a pedir um recomeço. Nós somos aqueles generosos com as pessoas que falham conosco. Nós sentimos prazer em servir ao Senhor. Quando Cristo é a nossa vida, nós avançamos sobre as trevas, resistindo a todas as tentações, porque Cristo é a nossa vida. Eu e você, então, pessoas revestidas da presença de Deus, nós começamos a nos identificar mais com Jesus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Em segundo lugar, uma pessoa revestida da presença de Deus deseja muito ter Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo usa aqui a palavra zetete. A palavra grega zetete não significa, como está aqui no português, procurem, apenas procurar, mas sim, procurar com toda a diligência, procurar sem desistir, procurar até encontrar, perseverar em buscar ao Senhor, perseverar em buscar com todo cuidado, com todo zelo. Não é apenas procurar rapidamente, como às vezes, na maioria das vezes, são os homens, né? Os homens, eles procuram, eles olham sem ver nada, né? Onde está tal coisa? Está em tal porta assim, chega lá, não está aqui não. Aí a esposa vai lá, está justamente lá, no mesmo lugar. Não que isso aconteça aqui com esses homens do coro, né? Lá com os homens da França, né? Nem com os homens que estão assentados aí. Dá uma olhadinha rápida assim. Não é assim que Paulo está dizendo para a gente procurar as coisas celestiais, não. Não, vocês vão procurar, vocês vão olhar, vocês vão fuçar, vocês não vão desistir, vocês vão perseverar. Enquanto vocês não encontrarem as coisas celestiais, vocês não vão parar. É assim que Paulo está dizendo. Então, é um desejo tão grande de encontrar, que eu não paro de buscar até encontrar. É isso que Paulo está dizendo. Alguém que é revestido da presença de Deus, tem sede e fome de Deus, anseia por ter intimidade com o Senhor, começa a orar e vai vendo o tempo passando e orando mais e mais, começa a ler a Bíblia e sente prazer em ler a Bíblia, começa a erguer a voz cantando louvores ao Senhor e não quer mais parar, porque é tão bom sentir essa presença do Senhor, é tão bom buscar, eu desejo tanto essa presença do Senhor na minha vida, que eu vou buscando então e mantendo a minha mente nas coisas que são do alto. E aí o inimigo prepara armadilhas, mas as armadilhas não me tragam, porque elas não me atraem, elas não conseguem me arrastar para distante do Senhor, porque eu estou revestido da presença do Senhor. E eu busco então manter a minha mente definida pelas coisas celestiais. Paulo diz assim, no versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. O pensamento aqui, conforme a construção feita no grego pelo apóstolo Paulo, é dizer assim: mantenham a sua mente definida pelas coisas que são dos céus. Defina a sua forma de pensar com as coisas que são dos céus, não mais com as coisas terrenas. Definam a forma como vocês vão agir, porque a forma como você pensa interfere e define como você vai agir. Então viva toda a sua vida baseado nas coisas que são celestiais. E alguém que é revestido da presença de Deus, então, busca mais a presença do Senhor, mais a direção do Senhor, mais a proteção do Senhor, mais o consolo do Senhor, para que então ele dirija a sua vida em todo momento. Quando eu desejo demais a Jesus, eu busco Ele intensamente. Eu busco a sua direção. Eu busco a sabedoria que vem dEle. Eu busco a força que vem do Senhor. Quando eu sou um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, uma melhor idade, uma pessoa da melhor idade, revestido da presença de Deus, eu vivo a fidelidade conjugal. Não penso em traição. Não penso em mentiras. Eu vivo a santidade da minha vida, consagrada ao Senhor.
Eu dependo da fidelidade de Deus em todos os seus princípios, sabendo que Ele vai cuidar de mim em todo momento. Eu vou amar ao meu próximo como a mim mesmo, entendendo que isso é um ato de amor revestido da presença do Senhor, vivendo uma mente moldada pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, uma pessoa que é revestida da presença do Senhor vive a verdade. Aletheia, essa palavra. Dia desse eu fui fazer o exame de vista, aí o nome da médica, doutora Aletheia. Eu falei, doutora Aletheia, a senhora é verdadeira. Aí ela ficou assim, como assim? A senhora sabe o que significa seu nome? O seu nome significa verdadeiro, aletheia. Essa é a palavra grega de verdade, aletheia. Ela ficou assim meio bolada, cara doido, vai falar de grego aqui, né? Que eu sou pastor e tal, aquela coisa toda aí. Começou ali uma conversa, né? Sobre a nossa fé. Mas no versículo 9, no versículo 10, Paulo diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, e o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Alguém revestido da presença de Deus não vive mentira. A mentira é uma prisão. Você prega uma mentira, e para proteger aquela mentira, tu vai pregar uma outra, e tu vai pregar uma outra, e quando você perceber, você está todo amarrado numa sequência de mentiras. E a mentira destrói a sua vida, porque o pai da mentira é o diabo, Satanás, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Esse é o inimigo. Ele então planta a semente da mentira, mas quem é revestido pelo Espírito Santo de Deus vive a verdade. Porque a mentira, ela só esconde coisas ruins. Você nunca viu uma pessoa mentindo, escondendo uma coisa boa que ela fez. A mentira é só para esconder coisa ruim, coisa errada. Mas é muito melhor você viver na verdade, assumir o erro e aí pedir perdão, do que você ser descoberto com a mão na botija. Ou a boca na botija, como é que era? É a boca na botija? Ou é a mão na botija? Você é descoberto ali no erro. Alguém te pega no fraga. Aí quando você é pego no fraga, não é arrependimento, é remorso. A gente tem que viver a verdade. Uma pessoa revestida da presença de Deus vive a verdade. E aí Paulo diz, vocês não têm que mentir mais uns para os outros, porque agora vocês já não vivem o velho homem. Vocês agora já são uma nova criatura, revestida, que está sendo renovada no conhecimento de Deus a cada momento. Por isso é possível viver a verdade e sair desse abismo. A mentira, ela te aprisiona, ela me aprisiona. Não esconda os erros não. Assumiu um erro, peça perdão, recomece. Não adianta colocar embaixo do tapete, porque em algum momento o tapete vai sair do lugar e aquilo ali vai aparecer. É preciso viver na verdade. Uma pessoa revestida da presença de Deus vive na verdade. Pode ser mais difícil, mas é o que eu e você precisamos fazer. Vença a mentira. Sabe como? Com a verdade. Tome a decisão de reconhecer seus erros, pedir perdão por eles e começar novamente. Para encerrar, uma vida revestida da presença do Senhor, ela é revestida daquilo que é bom. Os versículos 12 a 14, o apóstolo Paulo, ele diz assim, portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ajudem, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando eu estou revestido da presença de Deus, eu sou revestido daquilo que é bom, porque Deus, ele é perfeitamente bom. Em Deus não há nenhuma maldade, em Deus não há nenhum defeito, em Deus não há nenhum rancor, não há nada de mal em Deus, Ele é perfeitamente bom. Então, quando eu me revisto da presença de Deus, eu me revisto de coisas boas. E Paulo lista uma sequência delas aqui: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, ajuda mútua. Quando ele diz suportem-se uns aos outros, perdão, amor, que é o elo perfeito,
paz, que é o juiz para os seus corações, como ele diz, unidade num só corpo. Versículo 15 ele fala sobre isso. Palavra do Senhor, essa palavra aqui, ó, perfeita e eficaz, infalível, que é a Bíblia. Ensino, onde eu e você, nós nos ensinamos e nos ajudamos uns aos outros. Aconselhamento mútuo, quando a gente começa a caminhar junto e ajudando uns aos outros. Louvor a Deus e gratidão, só coisa boa. Quando eu me revisto do Senhor, as coisas ruins são retiradas e Deus me reveste de coisa boa. Só do que é bom. E revestido do que é bom, eu sou um instrumento para construir relacionamentos fortes, amizades verdadeiras, comunhão. Irmãos, ontem o Festival de Caldos estava uma delícia. Quem veio aqui estava uma delícia, não é? Eu louvo a Deus pela vida da galera que estava lá na cozinha comandando. O Josias aprendeu a fazer um feijão mexicano top. Mas sabe o que foi mais gostoso de toda a noite? Ainda que todos os petiscos e caldos estavam deliciosos, foi a nossa comunhão. Nosso tempo de conversa, rir juntos, não é? Está ali ajudando, corre aqui, serve um, serve outro, vai aquela maior emoção. Essa comunhão, irmãos. Isso é um pouquinho do que nós teremos lá no céu. Esse relacionamento gostoso, a conversa, a risada, né? Isso daí, ninguém pode pagar por isso, irmãos. O passaporte era R$ 35 ali, mas a nossa comunhão, a nossa alegria de estarmos juntos, ninguém pode pagar por isso. Isso é bom demais. É bom demais. Ainda que o caldo não tivesse tão gostoso, era bom demais tudo que estava fazendo ali. Porque quando nós somos revestidos da presença do Senhor, nós recebemos tudo que é bom e com isso construímos comunhão, amizade verdadeira, vontade de estar juntos. Como isso é bom. Você pode virar para mim e dizer assim: pastor, é impossível viver tudo isso. Sozinhos, claro que é. É por isso que pessoas revestidas da presença de Deus. Em Deus nós podemos viver isso, porque Ele nos transforma em novas criaturas. Crendo no poder maravilhoso do Senhor, eu então consigo vencer todas as armadilhas do mal. Para ser revestido da presença de Deus, eu tenho que abandonar a vida antiga, para viver uma vida nova. Eu tenho que absorver novas práticas. Eu tenho que deixar práticas do passado. Eu consigo resistir e vencer as tentações. Eu consigo alinhar a minha vida diante do Senhor. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e renovo o meu conhecimento dEle. Paulo diz isso. Vocês agora já deixaram o velho homem e receberam um novo homem. E esse homem, ele é renovado no conhecimento de Deus. Não é conhecer sobre Jesus. Muita gente conhece sobre Jesus, mas não conhece a Jesus. Por 26 anos na minha vida, eu conhecia sobre Jesus. Eu assistia os filmes da Páscoa, bem emocionantes, vendo um cara tomando uma coça por causa de alguns vacilões ali. As pessoas choravam ao meu redor no cinema, vendo aquelas cenas, e eu acabava chorando junto com elas ali, mas é porque eu achava aquilo ali, assim, emocionante, mas era legal. Eu sabia sobre Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Só depois que aquela senhorinha me entregou aquele folheto lá no Lago da Carioca, que Deus começou a despertar a minha curiosidade para conhecer mais dele, até que eu fui a uma igreja, e ali eu ouvi sobre Jesus, e eu conhecia Jesus. A preposição certa é essa. Eu não posso conhecer sobre Jesus, porque muitos conhecem sobre Jesus. Jesus é o nome mais famoso no mundo, todo mundo sabe. Ele ganha até da Coca-Cola. Mas muita gente sabe sobre Jesus, mas não conhece a Jesus. Hoje o meu convite para você é que você seja alguém, a partir de hoje, revestido da presença de Deus, sabe como? Conhecendo a Jesus. Conhecendo a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como a fonte da vida, como a fonte da paz, como a fonte da verdade, como a fonte infalível da esperança, como a fonte infalível da autoridade, do poder que vem dele. Vivendo intensamente para Deus, vivendo fielmente para Deus, vivendo exclusivamente para Deus. Isso é uma pessoa revestida da presença do Senhor. É um processo. Esse processo começa quando eu me rendo a Jesus e digo: Senhor, começa a atuar na minha vida.
Eu quero a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Eu quero a cada dia me identificar mais com o Senhor. Eu quero experimentar cada vez mais dessa sua presença. Eu quero sentir essa paz que a galera diz aí. Essa paz que me leva a adorar ao Senhor, mesmo perdendo as duas pernas. Que tudo começou com um tropeção em um dedo. E é algo inimaginável. Mas a presença do Senhor faz isso, porque a presença do Senhor nos traz uma paz que excede todo entendimento. Isso só acontece quando eu me rendo ao Senhor. Quando eu digo assim, começa comigo, Senhor. Começa comigo essa transformação. Começa comigo esse processo. Eu quero ser alguém revestido da tua presença. Porque se eu for revestido da minha presença, a minha família será. O meu casamento será. A minha descendência será. Os meus amigos serão, porque eu vou influenciá-los com a minha forma de viver. Existem coisas que nos impedem de viver completamente revestidos do Senhor. Mas quando nós decidimos deixar essas coisas no altar do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te convidar para ser Senhor da minha vida. Eu quero deixar para trás as mentiras, as mágoas, os rancores, as frustrações, as decepções, o medo, os vícios, os prazeres momentâneos, os problemas, os desafios. Eu quero deixar tudo isso no teu altar, crendo que o Senhor vai cuidar de mim, porque o Senhor sempre cuida de mim. Nessa hora, eu quero convidar você, essa é uma noite de celebração pelos 14 anos do coro, mas pode acontecer uma celebração ainda maior, se nessa noite você render a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém se rende diante do Senhor e o chama, dizendo, Senhor, venha revestir a minha vida. Eu não conheço sua história de vida, mas você conhece Deus também. E se hoje é a noite que você veio aqui para agradecer ao Senhor pelos 14 anos do coro, mas Deus está dizendo, agora é a hora, meu filho, de você deixar aqui, e pedir para que eu comece um processo de revestir a sua vida com a minha presença, com o meu poder, com a minha graça, com o meu amor. Hoje é a noite que eu convido você a tomar uma decisão diante do Senhor. Eu quero deixar para trás, Senhor, aquilo que não te agrada. Eu quero deixar para trás aquilo que te entristece. Eu quero deixar para trás aquilo que me impede de viver intimidade com o Senhor. Eu quero deixar para trás e quero dizer hoje, Senhor, cuida da minha vida. Eis aqui a minha vida. Fecha aí os seus olhos agora. Antes da gente cantar com o coro mais uma vez, eu não posso terminar esse momento sem antes dar a você uma oportunidade. Uma oportunidade de render a sua vida ao Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu quero começar uma história nova, um relacionamento novo, uma família nova, e eu quero te pedir que seja tudo novo. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. Talvez você nessa noite, pela primeira vez, queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo, eis aqui a minha vida, Senhor, eu quero me render a Ti. Me reveste da tua presença. Me ajuda a ser um marido melhor, um namorado melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor. Me ajuda a ser um pai melhor, uma mãe melhor. Me ajuda a ser um filho melhor. Tira de mim aquilo que não te agrada e me reveste da tua presença e das coisas boas que vêm através de ti. Feche seus olhos aí. E se nessa noite você quer fazer isso, todos estão de olhos fechados e ninguém vai ver você vindo aqui à frente. Mas se nesse momento você quer pedir a Deus, revista a minha vida de Ti, Senhor. Saia do seu lugar e venha. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Talvez um novo começo. Talvez você esteja aqui caminhando com essa igreja, mas ainda não tomou uma decisão de se reconciliar, de retomar a sua caminhada com o Senhor. Essa é a noite que o Senhor está dizendo, vem aqui à frente. Pode sair do seu lugar e vir. Quero orar por você. Alguém que nessa noite queira entregar, consagrar a sua vida ao Senhor,
assumir um compromisso e pedir: Senhor, a partir de hoje, dirige os meus passos. Me ajuda a deixar para trás aquilo que não te agrada, para eu viver uma nova vida. Alguém nessa noite? Se houver, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Ainda que a vide não floresça, os seus frutos, ainda que os montes se lancem ao mar, ou a terra trema, eu vou confiar. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Aleluia, oh, glória e aleluia, 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 glória ao meu Senhor. Aleluia, oh, glória, aleluia, 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 glória ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Você está olhando para as circunstâncias, Deus está te dizendo nessa hora: olhe para o meu amor. Se você desejar fazer isso, mesmo que não tenha vindo aqui à frente, procure por um de nós e diga: Senhor, eu quero ir alegre em Ti. Esse cântico não estava programado, nem foi ensaiado, nem combinado, mas o Senhor preparou para essa noite. Que Deus nos abençoe e nos faça gente revestida pela sua presença.
Fica lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite,
de celebração ao teu santo nome. Agradecer pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua graça. Agradecer porque hoje, com essa oportunidade tão especial, nós podemos reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus, a fonte da vida, da esperança, da alegria, da paz que excede todo o entendimento, Pai. Nós te louvamos por esses 14 anos do coro Homens de Primeiro. Nós te agradecemos pelos 71 anos desta igreja, aqui nesse lugar, plantada pelas tuas mãos poderosas. Senhor, nós te agradecemos por cada um que fez parte dessa história, que faz parte dessa história agora. Nós te agradecemos por aqueles que chegarão, aqueles que se unirão a nós no serviço ao Senhor aqui, ó Deus, e até que o Senhor volte para buscar a tua igreja. Nós estaremos aqui anunciando o teu amor e a tua graça. Senhor, estenda a tua mão de poder e graça sobre cada lar representado aqui nesta noite. Obrigado, Deus, por irmãos amados que nesta noite resolveram se unir a nós aqui em celebração ao teu nome. Como é bom nos rever e compartilhar desse tempo de adoração ao teu santo nome. Amém. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. O Senhor é Deus onisciente. O Senhor conhece o que cada um de nós enfrenta, as lutas, os desafios, as tristezas e as alegrias, porque nada pode ser oculto ao teu coração, Pai, que tu conheces todas as coisas. Tu és também Deus onipotente, e nenhuma luta que enfrentamos pode superar o teu poder, ó Pai. Por isso colocamos diante de ti as nossas lutas. Tu também és Deus onipresente. Amém. E ao sairmos daqui, tu estarás conosco por onde formos, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Pai. Por isso, ó Deus, a ti rendemos honra, glória e louvor, e clamamos pela tua proteção e pela tua direção em nossas vidas. Ó Senhor, que a tua presença santa seja sentida aqui nesse lugar, mas que também seja sentida por onde formos. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Senhor, e esta semana que começa hoje seja uma semana marcada pela tua proteção, pela tua direção em nossas vidas. Fica conosco, Pai. Ó Espírito Santo, doce, presente aqui, marque as nossas vidas a cada instante. Que vivamos para a glória do teu santo e precioso nome. É o que nós te pedimos nesta hora. O nome que é sobre todo nome, o nome poderoso, generoso, soberano, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão aí do seu lado, desejo uma semana abençoada, que Deus nos abençoe.